A neve ficou preta com o fogo. Mesmo assim, eles continuavam vindo. Fumaça fria e cheiro de ferro pairam sobre um campo nos arredores de Kursk. É como se o próprio ar pudesse ser medido em pó grosso. Um motorista soviético aperta as luvas grossas no volante congelado. O hálito sai branco dentro dos compartimentos apertados de um T-34, e ele só pensa em seguir em frente. Na mesma planície enlameada, um tanqueiro alemão limpa o rosto com a luva. O couro está duro de óleo. Ele se preocupa com uma transmissão que não aguenta o torque do tanque mais pesado para o qual foi designado. 2 tanques, 2 tripulações, um teatro de guerra. Suas máquinas nasceram de filosofias diferentes. E essas filosofias vão decidir quem acorda amanhã. A ideia soviética era simples, dita nas fábricas e também nos quartéis de campanha. Construir um tanque que possa ser feito por milhares de trabalhadores que nem todos treinaram como operadores de máquinas. Construir um tanque que possa ser consertado por meia dúzia de homens com uma pá e uma pedra de afiar. Construir um tanque cuja blindagem inclinada e cujas lagartas largas ganhem batalhas pelo posicionamento e não por milagres. O T-34 parece quase inevitável quando você o vê pela neve. Baixo, rente ao chão. Uma torre arredondada como um nó dos dedos. Rodas de rodagem largas e tolerantes sobre a terra revolvida. Por baixo dessa forma estão escolhas que não eram glamourosas, mas eram brutais e eficazes. Uma suspensão que veio de um engenheiro americano chamado Christie. Uma curva de blindagem que transformava projéteis que chegavam em fragmentos. Um motor a diesel que não pegava fogo com tanta facilidade quanto a gasolina. Para as tripulações, a cabine do T-34 era barulhenta, apertada e fria. O periscópio era pequeno. O rádio muitas vezes estava ausente, mas a simplicidade fez irmãs saírem das linhas de montagem em números impressionantes. E quando a caixa de câmbio quebrava, uma equipe de campo podia trocá-la com um guindaste e um dia de trabalho. Os tanques alemães nasciam de outra frase por completo: fazer melhor, fazer preciso, tornar letal a longa distância. O Tiger I e o Panther chegam ao campo de batalha como máquinas da vontade de comando. Seus canhões tinham alcance e precisão que forçavam os oponentes a se aproximar, com as costas literalmente contra a terra. Dentro de um Panther, os controles são elegantes até o ponto da fragilidade. As óticas são ajustadas com fineza. Os anéis da torre são usinados com tolerâncias que oficinas ampliadas às pressas não conseguiam igualar. Era comum ver uma equipe alemã trocando uma lente com o capricho de relojoeiros enquanto a artilharia zunia acima. Em ação, esses tanques podiam deter uma carga soviética a 300 metros, enquanto os soviéticos ainda puxavam suas carroças arriadas. Mas essa excelência exigia combustível que as ferrovias mal conseguiam entregar. Exigia peças de reposição que pediam oficinas especiais. E exigia tripulações treinadas por meses, que podiam estar mortas em poucas semanas. Cada emprego apertava o parafuso dessas filosofias. Quando uma coluna de T-34 passava por um vilarejo queimado, encanadores, ferreiros e agricultores locais podiam improvisar um reparo na transmissão final quebrada e colocar a máquina de volta na linha ao amanhecer. Quando um Panther ficava parado com vazamento de óleo, rebocar exigia um trator de reboque e uma equipe. Os uniformes deles não cheiravam a serragem e vodka. Cheiravam a disciplina precisa de uma oficina de motores. Um recurso que a Alemanha nem sempre podia disponibilizar. O modelo soviético assumia o desgaste como parâmetro de projeto. Tanques seriam perdidos, mas mais seriam feitos. O modelo alemão partia de uma frota menor, de instrumentos de alta qualidade. Precisavam ser preservados, cuidados e usados com parcimônia. Há momentos em que escolhas técnicas viram tragédias humanas. No verão de 1941, nos arredores de Moscou, tripulações soviéticas aprenderam que a blindagem curva as salvaria de muitos tiros, mas a falta de uma escotilha de escape na torre significava que, quando um projétil entrava, os homens lá dentro não tinham para onde ir. Um detalhe oculto de engenharia. A cúpula do comandante do 34 era simples, mas a ausência de escotilhas secundárias foi uma economia fatal. O diário de uma brigada registra um sargento.
Ele ouve o arranhar do metal esfriando. Ele e mais dois esperam em silêncio. O tanque se enche de fumaça. Os alemães preferiam uma ergonomia interna melhor. Tiveram menos casos assim no começo, mas a própria complexidade deles gerou outros horrores. Em Kursk, as rodas de apoio intercaladas de um Panther, um detalhe de engenharia para espalhar o peso e melhorar a mobilidade, travaram com gelo e lama. Para removê-las, operários tinham de levantar cada roda em sequência. Um ritual que comia tempo enquanto os canhões soviéticos mandavam homens pelos ares. No meio da nossa história, existe um momento de ahá que surpreende. Ele inverte expectativas. A simplicidade soviética não era mera primitividade. Era uma tecnologia estratégica coerente. Onde o leitor espera que o simples seja inferior, a verdade é mais dura e mais inteligente. Os projetistas do T-34 entenderam que a União Soviética não tinha o luxo de uma logística perfeita. Eles fizeram um tanque que aceitava um limiar de sobrevivência mais baixo por veículo e transformaram a produção em uma arma operacional. Enquanto isso, engenheiros alemães perseguiam a soberania de engenharia. O melhor canhão, os perfis de blindagem mais precisos, as óticas mais avançadas. Essa convergência de prioridades com a capacidade industrial. Ali, a gramática da guerra mudou. A simplicidade virou um multiplicador de força quando unida à mobilização em massa. A complexidade gerou brilho, mas também fragilidade quando entroncamentos ferroviários eram destruídos e fábricas bombardeadas. No ruído da batalha, há revelações menores que cortam como o estalo de um disparo. Os rádios alemães eram superiores e permitiam coordenação de armas combinadas que surpreendeu muitas unidades soviéticas no início. Mesmo assim, muitos comandantes soviéticos aprenderam a compensar com doutrina rígida e sinais simples. Assim, a falta de rádio nem sempre virava caos. Outro fato pouco conhecido. Alguns tanques alemães projetados para serem consertados só em depósitos criaram incentivos perversos. Tripulações abandonavam um veículo danificado, mas reparável, porque rebocá-lo exporia os demais. Uma terceira joia. As tintas escolhidas pelos soviéticos, um revestimento áspero, fosco e de secagem rápida, reduziam o brilho e facilitavam os reparos. Já as tintas alemãs às vezes levavam dias para curar. Isso atrasava reformas às pressas. Não são meras curiosidades, são os fios que ligam o projeto à resistência humana. O Crescendo chega em Kursk em julho de 1943, um caldeirão onde a filosofia encontra a física. Tigres e panteras avançam com poder de fogo de longo alcance. Tripulantes olham por miras ajustadas com extremo cuidado. Os T-34 vêm em ondas. Cercam, escorregam pelas dobras do terreno. Recusam ser atraídos para duelos de longa distância. O chão estremece com o fogo de artilharia. Homens gritam por cima de motores que soam como feras famintas. As tripulações alemãs sentem uma satisfação sombria quando um tanque inimigo desaba com um único tiro. Mas, para cada abate desses, 5 máquinas soviéticas reaparecem por trás de uma cortina de poeira, como se fossem uma maré. A logística se desgasta. Um Panther preso numa elevação espera por uma peça que nunca chega. A tripulação escancara a escotilha e vai embora antes que as equipes de reparo cheguem. Um T-34, com a torre meio arrancada, segue aos trancos porque alguém remendou a esteira com uma tira de sucata e uma reza. Onde o projeto alemão buscava dominar em tiros decisivos, o projeto soviético buscava aguentar o tranco. No fim do dia, o campo de batalha está coberto de triunfos e de fracassos. Mas a constante é a perda. De homens, de aço, de 1 milhão de pequenas decisões que somam vitória ou exílio. A guerra se arrasta e a lição endurece como metal resfriado. Um general alemão mais tarde vai argumentar, em Memórias Amargas, que suas máquinas eram boas demais para a guerra que lhes coube. Um comissário soviético vai se gabar de que suas máquinas sobreviveram ao inverno. As duas frases têm verdade, mas a última palavra pertence aos homens que as tripularam. O soldado soviético que consertava uma transmissão à luz da lua e voltava ao canhão ao amanhecer. O mecânico alemão que chorou quando o seu Panther não pegou.
Ambos pagaram em exaustão e perda. Projeto não era só questão técnica. Decidia quem vivia num casco enlameado e quem rastejava para fora. Quando a fumaça enfim baixou, os campos ainda guardavam estilhaços e as fábricas zumbiam sob novos donos. A silhueta do T-34 ficou familiar no leste europeu e a reputação do Tigre seguiu viva, sussurrada com respeito nos refeitórios de oficiais. Mas o legado real é mais humano. A abordagem soviética salvou terras e vidas pela pura quantidade. A abordagem alemã prometia vitórias cirúrgicas e às vezes as entregava, mas ao custo da logística, e trocava homens por máquinas que não podiam ser replicadas quando os trilhos eram cortados ou a eletricidade sumia. No fim, a história da simplicidade soviética contra a complexidade alemã é uma história sobre pessoas, mais do que sobre metal. As filosofias de projeto moldaram não só como um tanque lutou, moldaram como uma tripulação tinha esperança, consertou e sobreviveu. A lição é brutal e clara. Guerras são travadas tanto nas fábricas e no chão de fábrica, quanto com a coragem numa crista. A máquina que melhor combina com a capacidade do seu país e com a resistência de seus soldados é a que vai durar mais que as outras. Décadas depois, agricultores ainda acham fragmentos de blindagem em seus campos e contam histórias de avós que consertavam motores com um martelo. Esses fragmentos são os sinais de pontuação de uma lição que ecoa ao longo da história. Que a simplicidade, quando unida ao propósito e às pessoas, pode vencer a complexidade sempre que os trilhos se calam. Se você gostou, curta e se inscreva. Isso ajuda muito. Deixe um comentário rápido. Diga de onde você está assistindo. Dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá, da Austrália ou de qualquer outro lugar do mundo. Sua resposta ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas como você.